E com um assunto importante, porque os Estados Unidos estão cogitando o retorno dos testes com bombas nucleares e isso pode ter os seus impactos mundiais. Para entender melhor o assunto, a gente recebe o coordenador do grupo de pesquisa em estudos estratégicos e segurança internacional da UFPB, Augusto Teixeira. Professor, bem-vindo, boa tarde, um prazer te receber. Boa tarde, Kobayashi. Um prazer falar contigo, com toda a audiência da Jovem Pan News. Queria já entender aí o cenário geral a respeito dessa possibilidade dos testes com armas nucleares. Pois é, a afirmativa do presidente Trump, Kobayashi, ela é extremamente problemática, não apenas sobre a perspectiva da competição entre Estados Unidos e China ou dos recentes enfrentamentos no campo político-diplomático com a Rússia, mas ela é problemática, inclusive, dentro dos Estados Unidos, em que um conjunto de senadores democratas e republicanos começam, em grande medida, a argumentar sobre o porquê disto agora e, em particular, para os riscos que essa afirmação de Trump e, posteriormente, suportada pelo vice-presidente J.D. Vance, colocam para a segurança nacional, inclusive dos Estados Unidos. E por quê? Há alguns anos, o processo de chamado proliferação vertical, ou seja, de incremento, melhoria dos sistemas de armas atrelados a capacidades nucleares ofensivas, como mísseis, ogivas, sistemas de comando e controle, passam por um processo de melhoria e modernização, seja nos Estados Unidos, ainda antes da administração Trump, com a Rússia realizando também essa modernização, inclusive no campo doutrinário, e a China, que é das três grandes potências que temos hoje dentro do palco em conflito ou em competição, aquela que está mais atrasada no que compete à quantidade de ogivas nucleares. E o que em grande medida se coloca é que essa proliferação no campo vertical de melhoria já é perigosa para a perspectiva da segurança internacional no campo das armas estratégicas. E isso é piorado mais ainda com duas circunstâncias, Kobayashi. Primeiro, com a chamada ameaça nuclear russa no contexto da guerra da Ucrânia, em que a Rússia sistematicamente ameaça empregar armas nucleares como instrumento de coerção estratégica contra a OTAN, e também pelo fato de que diversos acordos, regimes e tratados voltados a constranger, controlar armas estratégicas, ou foram denunciados, ou seja, não valem mais, ou foram enfraquecidos, ou estão para expirar. Entre eles, o chamado START, que é o Acordo de Redução de Armas Estratégicas. Então, estamos vendo desmoronar a arquitetura que regula essas armas estratégicas no contexto contemporâneo, em que a questão dos testes pode ser exatamente o estopim para uma retomada de proliferação nuclear, não apenas vertical, mas também horizontal, com repercussões muito negativas. Professor Augusto, eu vou trazer para a nossa conversa o Luiz Augusto Durso, nosso analista desta edição do Fast News, ele vai te fazer a próxima pergunta. Boa tarde, professor. Prazer recebê-lo na Jovem Pan. Professor, essa determinação do Trump não me parece um pouco contraditória ou até hipócrita? Porque nós tivemos uma guerra entre Israel e Irã que os Estados Unidos não só apoiou, como invadiu o território de Irã com um ataque em seus B-2, né, nos seus caças B-2, e a justificativa era que o Irã estava crescendo com relação à situação das bombas nucleares, o enriquecimento do urânio, etc. E agora Trump quer evoluir o seu cenário de bombas nucleares, acompanhar ali a situação desse desenvolvimento norte-americano. Mas Trump pode exigir que Irã não tenha bombas nucleares e ele fazer um avanço no seu país? Ou seria muito melhor que tivéssemos uma cooperação mundial para que esse tipo de desenvolvimento seja retardado, controlado e não seja dessa forma exposto? Pois é, Dulce, sem dúvida alguma é uma afirmação muito contraditória e perigosa do presidente Trump. Você está certíssimo. O chamado casus bellum da guerra de 12 dias entre Israel e o Irã, especialmente o envolvimento americano, consistiu aí no esforço de aquilo que a gente poderia chamar de não proliferação nuclear ofensiva, né? Com a tentativa de destruição de infraestrutura e capacidades que poderiam contribuir para que o Irã tivesse aí ogivas nucleares dentro do seu programa nuclear, que é legal dentro do escopo do TNP, por exemplo, do Tratado de Não Proliferação de Armas. Agora, a própria existência desse regime que regulamenta esse tipo de tecnologia nuclear e também a questão das armas nucleares, ele tem uma contradição ou um elemento hipócrita na sua gênese, que a tradição diplomática brasileira chamava de cristalização do poder mundial. Por quê?
porque ele paralisa, ali em 68, as potências nucleares que tinham a bomba nuclear até aquele momento poderiam mantê-las. E a partir daquele momento, nenhum outro país poderia ter programas nucleares com finalidade militar, especificamente na construção de armas nucleares. Mas seria possível, entrando no TNP, o desenvolvimento de tecnologias civis. Entretanto, isso tudo era suportado pela ideia de que esses países, os nuclearmente armados, deveriam rumar para um caminho de desarmamento nuclear, que pode parecer algo louco, mas já aconteceu. A África do Sul, após a queda do apartheid, se desnuclearizou. A Ucrânia, quando caiu a União Soviética, a República Socialista Ucraniana, depois quando a Ucrânia se torna independente, também se desnuclearizou. Então é algo que é plausível de ser feito, mas é muito difícil imaginar que Estados Unidos, China e Rússia irão fazê-lo. Então o próprio TNP ele tem esse elemento de hipocrisia. Entretanto, é importantíssimo para regulamentar a quantidade de armamentos, especialmente a capacidade de vistoria, accountability de um tipo de sistema de armas que literalmente pode acabar com a humanidade, destruir literalmente o planeta. Então, essa afirmação do Trump, ela é muito problemática, mas existe talvez um cálculo estratégico aí, que é o fato de que, ao apontar a possibilidade de teste, o Trump também entra na retórica de ameaça nuclear em relação aos Estados Unidos, à China e à Rússia. E é importante que o Trump, que negocia aí a retomada do START, ou a renovação do START, ele quer trazer a China para a mesa de negociação. Então, esse tipo de ameaça também tensiona a situação da China, que quer ter um controle, especialmente sobre a quantidade de ogivas nucleares, já que ela tem uma condição de inferioridade, seja em relação aos Estados Unidos, seja em relação à própria Rússia, e isso, em grande medida, pode ser um elemento de barganha entre esses atores para a tentativa de rever esses acordos de redução de armas estratégicas no futuro. Entretanto, até o momento que nós temos, não tem tido muito êxito. A China tem aumentado seus silos de mísseis para a produção de armas nucleares e aumentado sua capacidade nuclear. A Rússia mudou sua doutrina, mudou seu posture em relação a armas nucleares, e os Estados Unidos estão num processo de melhoria das suas capacidades nucleares. O grande problema disto tudo é que a arquitetura institucional que dá credibilidade de algum grau de verificabilidade está ruindo. E isso é muito problemático. E é por isso que esse jogo do Trump, ele é, em grande parte, muito arriscado, porque pode dar sinais para países que não estão dentro do campo nuclear se nuclearizarem. Por exemplo, a Arábia Saudita, que já demonstrou interesse nisso, inclusive tem um guarda-chuva nuclear possível por parte do Paquistão, e outros países, como por exemplo o Japão ou a própria Alemanha, que podem ter interesse em nuclearização, entrando aí na chamada terceira era ou terceira geração nuclear. Professor Augusto, uma última pergunta. Eu gostaria de entender a importância, relevância e se tem ou não força a Agência Internacional de Energia Atômica, que é ligada à ONU e que seria a maior autoridade aí para ditar as regras, fiscalizar, regular de alguma maneira qualquer pesquisa aí e testes principalmente com armamento nuclear, né? Como tem figurado a relevância dessa instituição ultimamente? Olha, a IAEA, Kobayashi, ela é profundamente relevante, seja porque ela tem um corpus técnico que tem a capacidade de vistoriar programas nucleares dentro do escopo do TNP internacionalmente, claro, sempre com restrições, com problemas, etc. Por exemplo, o Brasil é signatário do TNP, ocorrem verificações aqui, aquelas no escopo do chamado protocolo adicional, que nós não assinamos, tivemos aí rusgas em relação a essa questão, inclusive com os Estados Unidos, lá nos idos de 2010, 2011. O Irã tentou burlar algumas dessas vistorias com instalações que não eram apresentadas à IAEA. Entretanto, ela é um único órgão que, dentro do marco do Sistema Nações Unidas, tem a legitimidade, a capacidade técnica e a penetração para conseguir fazer algum grau de vistoria, de acompanhamento e de tentativa de dar credibilidade e previsibilidade sobre os programas nucleares e os arsenais. Então, é muito importante. Agora, o que é mais importante ainda? É entender que o bom funcionamento de uma instituição como essa depende de uma estrutura internacional com grandes potências estável e interessado no esforço de não proliferação. Note que até a administração Trump, uma das questões que mais unia China, Rússia e Estados Unidos, especialmente Estados Unidos e Rússia, é a questão nuclear. É um dos poucos temas em que esses dois grandes atores, especialmente no pico de rivalidade, quando os Estados Unidos têm governos democratas, faziam com que eles sentassem para tentar buscar soluções. Isso ficou muito claro na intermediação do acordo nuclear iraniano, lá nos idos de 2015, quando você vai ter junto Estados Unidos,
Rússia, a Alemanha, por exemplo, e outros países europeus para tentar intermediar o acordo. Então, a IAEA ela é muito importante, mas desde quando as grandes potências cumpram com os elementos básicos dos regimes tratados voltados ao controle de armas estratégicas que dão previsibilidade e a capacidade de ter um relativo elemento de confiança do sistema de normas atrelado a esse campo. É por isso que a questão do Trump de retomar os testes, ela é profundamente preocupante, especialmente porque a Rússia vem sendo acusada de ameaçar o emprego de armas nucleares. Então, é papel dos Estados Unidos, como uma potência que, em tese, deveria manter o sistema internacional em status quo, exatamente buscar colocar panos quentes nesse processo de armas nucleares. Até porque, sob a perspectiva técnica, os Estados Unidos não têm nenhuma justificativa de para que testar armas nucleares. Muito bem, conversamos aqui com o coordenador do Grupo Pesquisa em Estudos Estratégicos e Segurança Internacional da UFPB, Augusto Teixeira. Professor, muito obrigado pela sua participação, é sempre um prazer te receber aqui na Jovem Pan. Prazer todo meu, um privilégio, um excelente final de semana para ti e para toda a audiência. Muito obrigado e até a próxima.